Aqui estão 10 curiosidades fascinantes sobre o mundo. 1. Mais pessoas vivem na área urbana de Tóquio do que na Austrália inteira. A Grande Tóquio tem cerca de 37 milhões de habitantes, enquanto a população da Austrália é de aproximadamente 26 milhões. Grande Tóquio. A Grande Tóquio, oficialmente conhecida como Área Metropolitana de Tóquio, é a maior área metropolitana do mundo, em termos de população. Estima-se que tenha cerca de 37 milhões de habitantes, dados recentes. Essa área inclui a cidade de Tóquio propriamente dita, além de partes das prefeituras vizinhas, como Saitama, Chiba e Kanagawa. Apesar de ser densamente povoada, a Grande Tóquio é organizada e possui infraestrutura altamente desenvolvida para lidar com o alto número de habitantes. Austrália. A Austrália é o sexto maior país do mundo, em termos de área territorial, com aproximadamente 7,7 milhões de km. Sua população é de cerca de 26 milhões de habitantes, o que a torna um dos países menos densamente povoados do mundo, com uma média de apenas 3 pessoas por quilômetro quadrado. Grande parte do território australiano é inóspito ou semiárido outback, o que concentra a maioria da população nas cidades costeiras, como Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. Comparação, a população da Grande Tóquio é aproximadamente 11 milhões maior do que a população de toda a Austrália. A densidade populacional em Tóquio é imensa, com milhares de pessoas vivendo por quilômetro quadrado, enquanto a Austrália tem vastas áreas desabitadas. Fatores culturais e geográficos. Japão. Tóquio é um centro global de negócios, cultura e inovação. O Japão, como um todo, tem uma alta densidade populacional devido ao seu território limitado e altamente habitado. A Austrália. O país prioriza a qualidade de vida, com muitas áreas protegidas e políticas voltadas para a preservação ambiental, além de sua geografia dificultar a ocupação de certas regiões. Essa comparação ilustra como fatores históricos, geográficos e culturais influenciam drasticamente a distribuição populacional em diferentes partes do mundo. 2. O deserto do Saara nem sempre foi árido, sim, é verdade. O deserto do Saara nem sempre foi tão árido como conhecemos hoje. Há cerca de 6.000 a 7.000 anos, durante o chamado período úmido africano, a região era verdejante, com lagos, rios, vegetação abundante e rica fauna. Esse período foi marcado por um clima muito mais úmido, causado por mudanças no padrão dos ventos de monções e pela maior inclinação do eixo da Terra, que favorecia a presença de chuvas intensas na região. Evidências arqueológicas mostram que o Saara era habitado por comunidades humanas que viviam da pesca, caça e agricultura. Há pinturas rupestres em cavernas e abrigos rochosos no Saara, como as do Tassili em Ager, na Argélia, que retratam cenas de pessoas convivendo com animais como girafas, elefantes e hipopótamos, fauna típica de ambientes úmidos. Porém, cerca de 5.000 anos atrás, a região começou a passar por um processo de desertificação, causado por mudanças climáticas naturais e, possivelmente, pelo impacto humano no meio ambiente. O clima tornou-se progressivamente mais seco, levando à formação do deserto árido que vemos hoje. Esse processo foi gradual, mas transformou completamente a paisagem e a vida na região. 3. A Lua está se afastando da Terra, isso é verdade. A Lua está, de fato, se afastando da Terra a uma taxa de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. Esse fenômeno ocorre devido à interação gravitacional entre a Terra e a Lua, especificamente o efeito das marés. Por que isso acontece? A Terra e a Lua exercem forças gravitacionais uma sobre a outra. As marés, causadas pela atração gravitacional da Lua, criam um efeito de fricção na Terra. Esse atrito transfere energia da rotação da Terra para a órbita da Lua, empurrando-a gradualmente para longe. A rotação da Terra está diminuindo. Como parte desse processo, o dia terrestre está ficando mais longo, mas o efeito é muito pequeno, frações de segundo a cada século. A órbita da Lua está aumentando. Com a transferência de energia, a Lua ganha momento angular,
aumentando sua distância orbital. Impacto no futuro: marés mais fracas. À medida que a Lua se afasta, sua influência gravitacional diminuirá, enfraquecendo as marés na Terra. Relação Terra-Lua mais estável. Eventualmente, bilhões de anos no futuro, a Terra e a Lua podem alcançar um estado de bloqueio gravitacional mútuo, no qual um lado da Terra estará permanentemente voltado para a Lua, semelhante ao que já ocorre com a Lua em relação à Terra. 4. Existem mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. Sim, essa afirmação é verdadeira de acordo com estimativas científicas. Estudos indicam que existem cerca de 3 trilhões de árvores na Terra, conforme uma pesquisa publicada na revista Nature em 2015. Já a estimativa do número de estrelas na Via Láctea varia de 100 a 400 bilhões. Portanto, o número de árvores na Terra é significativamente maior do que o número de estrelas na nossa galáxia. Essa comparação é fascinante e ressalta a vasta biodiversidade e a presença de florestas no nosso planeta. A afirmação de que há mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea é baseada em estimativas científicas cuidadosamente calculadas. Aqui estão detalhes aprofundados sobre ambos os lados dessa comparação, porque essa comparação é impressionante. Escala cósmica versus escala terrestre. Quando pensamos no espaço, as galáxias e estrelas parecem infinitas, mas é surpreendente que a natureza na Terra, em termos de árvores, seja tão numerosa. Árvores, no entanto, ocupam um planeta específico e limitado, enquanto as estrelas se espalham por uma vastidão cósmica incomensurável. Relevância para a humanidade. As árvores, apesar de numerosas, estão ameaçadas pela atividade humana, como o desmatamento e mudanças climáticas, enquanto as estrelas não são diretamente afetadas pela nossa existência. Perspectiva filosófica. Essa comparação nos lembra a fragilidade e singularidade do nosso planeta. Embora o universo seja vasto, a vida na Terra, representada em parte pelas árvores, é excepcionalmente preciosa. Conclusão: apesar de haver mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea, ambas as quantidades são gigantescas e difíceis de conceber. O número de árvores nos conecta à importância de preservar o ambiente terrestre, enquanto o número de estrelas nos lembra de nossa posição insignificante no universo. Essa comparação é um convite tanto à conservação ambiental quanto à exploração científica e filosófica do cosmos. 5. O Monte Everest não é o ponto mais alto da Terra, apesar de ser a montanha mais alta acima do nível do mar. O ponto mais distante do centro da Terra é o Monte Chimborazo, no Equador, devido ao formato geoide da Terra. Exatamente! O Monte Everest é famoso por ser a montanha mais alta do mundo, quando medido a partir do nível do mar, com 8.848 metros ou 849 metros, dependendo da medição mais recente. Porém, quando consideramos a distância do centro da Terra, o Monte Chimborazo, no Equador, leva o título. Isso ocorre devido ao formato geoide da Terra, que é achatada nos polos e inchada no Equador. Como o Chimborazo está próximo ao Equador, sua base está em uma área mais distante do centro da Terra em comparação ao Everest, que está localizado ao norte. Por isso, o cume do Chimborazo é o ponto mais distante do centro do planeta, apesar de ter apenas 6.263 metros acima do nível do mar. É uma curiosidade fascinante que mostra como a geografia e a forma da Terra podem influenciar nossa percepção do mais alto. A forma da Terra e seu impacto. A Terra não é uma esfera perfeita, mas sim um esferoide oblato, ou seja, ela é achatada nos polos e ligeiramente esticada no Equador. Isso se deve à rotação do planeta, que cria uma força centrífuga maior no Equador. Como resultado, o raio equatorial da Terra é cerca de 21,3 km maior do que o raio polar. Esse formato influencia diretamente a distância de qualquer ponto da superfície ao centro da Terra. Apesar de ser mais baixo em relação ao nível do mar, o Chimborazo está em uma região onde a superfície terrestre é mais esticada, colocando seu cume 2,1 km mais distante do centro da Terra do que o cume do Everest.
Nível do mar como referência. O nível do mar é o padrão mais utilizado para medir a altura das montanhas, mas essa referência é influenciada pela gravidade e pela rotação do planeta. O nível do mar em regiões diferentes da Terra não é uniforme, devido ao geoide terrestre, que é a forma real do campo gravitacional do planeta. Se considerarmos a distância do centro da Terra como referência, a percepção de mais alto muda significativamente. Perspectiva geodésica. Esse tema também nos leva a refletir sobre como definimos mais alto. Há diferentes formas de medir elevações na Terra, como 1. Altitude acima do nível do mar. Everest é o vencedor. 2. Distância do centro da Terra. Chimborazo leva o título. 3. Altura absoluta a partir da base até o cume. Neste caso, o Monaquim, no Havaí, é o verdadeiro campeão. Embora sua altitude acima do nível do mar seja de apenas 4,207 metros, sua base começa no fundo do Oceano Pacífico, o que lhe dá uma altura total de cerca de 10.200 metros. 6. Há lugares onde nunca choveu. O deserto de Atacama, no Chile, é considerado o lugar mais seco da Terra. Algumas áreas nunca registraram chuva em tempos modernos. Sim, é verdade. O deserto de Atacama, localizado no norte do Chile, é conhecido como o lugar mais seco do mundo. Em algumas regiões específicas, como a área próxima a Arica e os vales interiores, praticamente não há registros de chuva mensurável. Há locais onde a precipitação é tão rara que não ocorreu durante toda a história documentada. Esse clima extremamente árido é resultado da combinação de fatores como a corrente de Humboldt, que transporta águas frias do Pacífico e reduz a evaporação, e a barreira natural formada pela Cordilheira dos Andes, que impede a chegada de umidade vinda do leste. Apesar dessas condições extremas, o Atacama abriga formas de vida adaptadas, além de ser um local importante para pesquisas astronômicas, devido aos seus céus incrivelmente claros. O deserto de Atacama é um dos ambientes mais extremos do planeta, com condições climáticas tão severas que, em algumas áreas, é quase impossível sustentar formas de vida convencionais. Aqui estão alguns fatores e detalhes que ajudam a compreender melhor as características únicas deste deserto. Fatores climáticos que tornam o Atacama tão seco. Corrente de Humboldt. Essa corrente marítima fria flui ao longo da costa do Chile, resfriando o ar acima dela. Como o ar frio retém menos umidade, há pouca formação de nuvens e, consequentemente, pouca precipitação. Efeito de sombra de chuva. A Cordilheira dos Andes atua como uma barreira natural para os ventos úmidos provenientes da Amazônia. Quando esses ventos atingem os Andes, a umidade se condensa e precipita antes de cruzar para o lado do Atacama, deixando o ar seco ao atravessar a cordilheira. Subsidência do ar. O deserto está localizado em uma zona de alta pressão atmosférica, associada ao sistema de ventos alísios. Nessas regiões, o ar seco desce, inibindo a formação de nuvens e a ocorrência de chuva. Importância científica. Pesquisa sobre Marte. O Atacama é considerado um análogo terrestre para Marte, devido à semelhança em termos de aridez, composição mineral e condições ambientais. Isso o torna um local ideal para testar equipamentos de exploração espacial e estudar possibilidades de vida fora da Terra. Astronomia. O Atacama tem alguns dos céus mais claros do mundo, com mais de 300 noites sem nuvens por ano. Isso atraiu a construção de observatórios astronômicos de classe mundial, como o ALMA, Atacama World Melamira, Submillimeter Array. Recordes climáticos. Há regiões do Atacama onde a precipitação média anual é inferior a 1 milímetro. Em alguns lugares, como a cidade de Calama, passaram-se 400 anos sem chuva significativa. Essas características fazem do deserto de Atacama um dos locais mais fascinantes e inóspitos da Terra, desafiando conceitos de habitabilidade e despertando grande interesse científico e cultural. 7. O coração de um camarão está em sua cabeça. Isso é verdade. Nos camarões, o coração está localizado na parte cefálica, que é a região da cabeça. É interessante notar que, além do coração, o sistema nervoso central dos camarões também está localizado nessa área.
o que é diferente da anatomia dos mamíferos. O coração dos camarões bombeia hemolinfa, um fluido semelhante ao sangue, através de um sistema circulatório aberto, distribuindo oxigênio e nutrientes pelo corpo. Esse detalhe anatômico é um exemplo fascinante das adaptações biológicas, que diferem bastante entre os grupos de animais. A natureza nunca deixa de surpreender. Funcionamento do coração. O coração dos camarões tem aberturas chamadas ósteos, que permitem a entrada da hemolinfa. Ele é controlado por nervos do sistema nervoso central, mas também responde a estímulos químicos e ambientais, como a pressão osmótica da água. Curiosidades relacionadas à adaptabilidade ao ambiente. Os camarões precisam de um sistema circulatório que suporte suas necessidades em diferentes níveis de oxigênio, como em águas rasas ou profundas. Interação com o sistema digestivo. O estômago dos camarões é dividido em câmaras e contém dentes gástricos, estrutura calcificada usada para triturar alimentos, localizados abaixo do coração, reforçando a compactação dos sistemas vitais na região cefálica. Papel evolutivo. A localização do coração na cabeça também pode estar relacionada à proteção oferecida pela carapaça dura do cefalotórax, uma adaptação importante para evitar danos. 8. A Islândia não tem formigas nativas exatamente. A Islândia é um dos poucos lugares no mundo onde não existem formigas nativas. Isso se deve ao seu clima extremo, que não é favorável para a sobrevivência e reprodução de formigas, além do isolamento geográfico. No entanto, é possível encontrar formigas que chegam ao país de forma acidental, geralmente trazidas em plantas, mercadorias ou outros meios de transporte humano. Essas formigas, no entanto, raramente conseguem estabelecer colônias permanentes, pois o ambiente não oferece condições adequadas. É um exemplo interessante de como o ambiente pode moldar a biodiversidade de uma região. O caso da Islândia sem formigas nativas é fascinante do ponto de vista ecológico e biogeográfico, e vários fatores contribuem para essa peculiaridade. Clima extremo. A Islândia tem um clima subártico, com invernos longos e frios, e verões curtos e relativamente frescos. Formigas, como insetos de sangue frio, dependem de temperaturas quentes para manter sua atividade metabólica e o desenvolvimento das colônias. A temperatura média anual na Islândia é muito baixa para que as formigas possam prosperar ou hibernar de forma eficaz. Isolamento geográfico. A Islândia é uma ilha remota no Atlântico Norte, longe de massas de terra continentais. Isso reduz a probabilidade de colonização natural por formigas, já que elas têm dificuldade em atravessar grandes corpos de água. Formigas dependem de meios terrestres ou intervenções humanas para se dispersarem, o que não ocorreu naturalmente nesse caso. Ausência de habitats favoráveis. Mesmo que formigas cheguem à Islândia, por exemplo, em cargas ou plantas importadas, elas enfrentam dificuldades para encontrar um habitat adequado. A Islândia tem uma paisagem dominada por campos de lava, geleiras, montanhas e tundra, com poucos solos férteis e abrigados. As condições do solo e a vegetação esparsa não oferecem o tipo de refúgio ou alimento que as formigas precisam. Exceções: formigas introduzidas. Embora a Islândia não tenha formigas nativas, há relatos de formigas introduzidas acidentalmente em locais como estufas ou edifícios aquecidos. Esses ambientes artificiais fornecem condições mais favoráveis para a sobrevivência das formigas. No entanto, essas populações geralmente não conseguem sobreviver fora desses locais protegidos e desaparecem rapidamente no ambiente natural. Significado ecológico. A ausência de formigas nativas na Islândia oferece uma oportunidade única para estudar como um ecossistema terrestre funciona sem esses insetos altamente influentes. Em outros lugares, as formigas desempenham papéis essenciais, como dispersar sementes, reciclar nutrientes e predar outros insetos. Na Islândia, esses papéis são preenchidos por outros organismos, ou simplesmente não existem na mesma escala. A Islândia, com sua ausência de formigas, continua sendo um exemplo fascinante de como o isolamento e o clima moldam a biodiversidade. 9.
Os polvos têm 3 corações, sim, é verdade. Os polvos são animais fascinantes, e o fato de terem 3 corações é um dos muitos aspectos incríveis sobre eles. 2 desses corações bombeiam sangue para as guelras, onde o sangue é oxigenado, enquanto o terceiro coração distribui o sangue oxigenado pelo resto do corpo. Um detalhe curioso é que, quando o polvo nada, o coração que bombeia para o corpo para de bater. Isso reduz o fluxo de sangue para o corpo, o que significa que nadar pode ser bastante cansativo para eles. Por isso, os polvos preferem se locomover andando ou rastejando no fundo do mar, reservando a natação para situações específicas, como fugir de predadores. Além disso, o sangue dos polvos é azul, graças à hemocianina, uma proteína rica em cobre que transporta oxigênio, tornando-os ainda mais únicos no reino animal. Como funcionam os 3 corações? 2 corações branquiais ou guelrais. Esses corações bombeiam sangue para as guelras, onde ocorre a troca gasosa. O sangue recebe oxigênio do ambiente marinho e libera dióxido de carbono. Depois disso, o sangue oxigenado é enviado para o coração sistêmico. Um coração sistêmico ou central, este é o principal responsável por distribuir o sangue oxigenado para o resto do corpo. Ele garante que os músculos e órgãos recebam o oxigênio necessário para realizar suas funções. Porque o coração sistêmico para durante a natação? Quando o polvo nada, especialmente usando o movimento propulsivo com seus sifões, um tipo de jato de água que o impulsiona, o coração sistêmico para de bater. Isso acontece porque a natação requer muito esforço e consome muita energia, especialmente no uso contínuo dos músculos. Para reduzir o consumo de energia, o polvo desativa o coração que bombeia sangue para o corpo e prioriza o fluxo para as guelras. Essa adaptação mostra que os polvos são mais eficientes quando rastejam ou usam seus tentáculos para se locomover no fundo do março. Eles só nadam quando necessário, geralmente para escapar de predadores ou explorar rapidamente o ambiente. 10. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, sim. Você está absolutamente correto. O Brasil é conhecido por ser o país com a maior biodiversidade do mundo. Ele abriga cerca de 20% de todas as espécies do planeta, incluindo uma ampla variedade de plantas, animais e micro-organismos. Entre os biomas mais importantes, destaca-se a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, que cobre cerca de 40% do território brasileiro. Além da Amazônia, o Brasil conta com outros biomas ricos em biodiversidade, como o Pantanal, a maior planície alagada do mundo, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e os Pampas. A diversidade no Brasil não se limita apenas à fauna e à flora. O país também possui um rico patrimônio cultural associado às populações indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que desempenham papéis fundamentais na conservação dessa biodiversidade. Essa riqueza natural faz do Brasil um dos principais países no debate sobre sustentabilidade, conservação ambiental e mudanças climáticas globais. A biodiversidade do Brasil é um patrimônio natural inigualável, que o coloca como um dos líderes globais em riqueza ecológica e diversidade de espécies. O país possui mais de 103.870 espécies animais descritas e mais de 43.000 espécies de plantas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No entanto, esse número é provavelmente subestimado, já que muitas espécies ainda não foram catalogadas. Vamos explorar os biomas e características principais dessa biodiversidade. Serviços ecossistêmicos da biodiversidade brasileira. A biodiversidade brasileira desempenha um papel crucial nos serviços ecossistêmicos, que são os benefícios diretos e indiretos fornecidos pelos ecossistemas naturais. Alguns exemplos incluem clima e regulação do ciclo da água. A Amazônia influencia o regime de chuvas em todo o continente sul-americano, incluindo o abastecimento hídrico para a agricultura no Sudeste e Centro-Oeste. Produção de medicamentos. A Mata Atlântica e a Amazônia fornecem recursos para a descoberta de fármacos importantes. Controle biológico. Espécies predadoras.
como o lobo-guará, ajudam a controlar populações de pragas. Turismo e lazer. O ecoturismo no Pantanal e na Amazônia movimenta milhões de reais por ano. Essa riqueza coloca o Brasil no centro das discussões ambientais globais, mas também impõe a responsabilidade de liderar, por meio de políticas de conservação inovadoras e sustentáveis.